Fique bem à vontade. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Na verdade, toda vez que eu quero agradecer, porque eu sou, então, agora falando sério, eu sou missionário dessa igreja, né? Então, faço parte da igreja a partir da história desde 1990, mas também, por isso que tem as meninas aqui, que, viu, pastor Clóvis? As meninas aqui fazem 34 anos que nós as amamos, viu? Queira o senhor ou não, viu? Mas eu faço parte dessa história, mas eu louvo a Deus porque em 2015, quando eu deixei o pastorado, esta igreja está comigo apoiando financeiramente o nosso ministério. Então, eu louvo a Deus pelo DEMI, que está nos ajudando mensalmente. Isso é bênção de Deus. Então, quando eu venho aqui, eu venho também para prestar relatório do que Deus tem feito na nossa vida. E é muito bom ter vocês na retaguarda e podemos estar juntos. Palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler para nossa edificação nesta noite, versículos de 1 até o versículo 6. Aliás, até o versículo 7. Eu que errei quando eu passei para ali, para a mídia, viu? Êxodo 17, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar. Ore ao Senhor para que a palavra do Senhor afete, alcance o seu coração nesta noite. Nunca pense que a mensagem de Deus é para uma pessoa que você acha que devia ouvir isso. A mensagem de Deus sempre é para você. Deus quer falar ao seu coração e alguma coisa nessa palavra será para você, em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, ore, incline-se diante do Senhor e deixe Deus falar ao seu coração. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, nos colocamos diante de ti, ó Deus, desejosos de receber a tua orientação, a tua instrução para a nossa vida nesta noite. A palavra lida em Êxodo capítulo 17, Senhor, que essa palavra, Deus, venha ao nosso coração. Ó Deus, que essa palavra nos oriente, nos instrua para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quero falar hoje sobre igreja em movimento. Na verdade, eu quero usar a ilustração do povo de Israel para dizer, o povo de Israel no deserto, saindo do Egito para ir até Canaã. Quero usar essa ilustração bíblica para dizer que o povo de Deus é um povo que deve estar sempre em movimento. Mas não um movimento qualquer, não um movimento aleatório. O povo de Deus deve estar em movimento segundo a orientação de Deus.
Hoje de manhã falamos, o povo de Deus tem que estar atento ao ouvir o que Deus diz, atento a enxergar a maravilha de Deus, mas sempre caminhar. E só parar quando Deus manda parar. Só caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então esse é o pano de fundo que nós queremos nesta noite. Deus tem abençoado a Igreja Presbiteriana de Rio Brilhante. Tem sido uma igreja em movimento. Nós temos visto isso. Temos visto a igreja na cidade, ocupando o seu espaço na cidade. Temos visto os pequenos grupos, as células funcionando. Temos visto as congregações. Temos visto essa igreja em movimento. Mas o movimento de Deus é cada vez maior. O movimento de Deus é cada vez mais abrangente. O movimento de Deus faz com que a glória do Senhor esplenda através do mover da sua igreja. Esse texto é muito interessante. Mas eu quero destacar, aliás, para quem não sabe, esse é o texto, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, apesar de estar no Velho. Esse texto, durante toda a Bíblia, esse texto vai ser uma referência ruim, porque vai mencionar a briga do povo com Deus. Esse texto, e é interessante olhar aqui quando fala aqui, Massá e Meribá, vai ser citado lá adiante, vários lugares, como Massá e Meribá. Se hoje ouvires a voz de Deus, não faça como Massá e Meribá. Massá e Meribá, esse episódio aqui, ficou famoso na Bíblia, porque o povo de Deus estava contendendo com Deus. Então esse é o pano de fundo, para que a gente entenda. Agora, versículo 17, versículo 7, o povo faz uma pergunta que não faz muito sentido. O povo dizia assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Como perguntar um negócio deste? O povo, Deus fez todos aqueles milagres lá no Egito. Deus tirou o povo com a mão forte. Vocês lembram que a 10ª praga do Egito foi cruel demais, terrível demais. Todos os primogênitos morreram do povo do Egito. Houve morte desde o palácio até mais simples choupana. E naquela noite o povo saiu. E Deus começou a guiar o povo. E Deus fez com que o povo fosse protegido. Faraó, depois de passar do luto, Faraó se arrependeu e foi atrás do povo com todo o seu poderio bélico, atrás do povo de Deus. E quando eles estavam se aproximando, o povo temeu. Moisés, e é interessante, esse episódio está aqui no capítulo 15 de Êxodo, Moisés chegou a parar e disse: o que eu faço, Deus? E Deus disse: Moisés, por que você parou? Diz ao povo que marche. Diga ao povo de Israel que marche. E Moisés, olhando atrás do exército, do lado do deserto, não tinha como sair, montanhas, e à frente o mar. E Deus então ordenou que Moisés pisasse na beira do mar, que Moisés, pela fé, caminhasse. E quando ele fez isso, quando pisou na beira do mar, o mar se abriu. Às vezes o povo de Deus se sente encurralado, mas não derrotado. E quando pela fé a gente caminha, e é natural, a nossa natureza humana, que às vezes nós fiquemos meio que amedrontados, mas é preciso que o povo de Deus caminhe sempre. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aí, a partir daí, depois do mar, Deus agora foi mostrando o seu poder. Para vocês entenderem que essa pergunta, Deus está no meio de nós ou não, era tão estúpida. Porque sabe o que acontecia com eles? Durante o dia, Deus estendeu um toldo de nuvem. Então era uma multidão, milhões de pessoas, milhares de pessoas. Então Deus estendeu um toldo. A nuvem fazia como que fosse um grande toldo. E o povo de Deus caminhava no meio do deserto, debaixo da proteção de Deus. Aquele grande povo em movimento estava protegido por uma nuvem durante o dia. Quando chegava a noite, o deserto é interessante, de dia muito calor. Quando chegava a noite, Deus acendia uma fogueira. A nuvem da glória de Deus se transformava em fogo, para não só clarear, para que eles continuassem caminhando, mas até para aquecê-los também, para espantar os bichos do caminho. Então, Deus foi cuidando do povo. O povo, enquanto estava em movimento, estava percebendo o cuidado de Deus. Deus estava cercando o seu povo com graça e com misericórdia. É assim que Deus faz com o seu povo. E é interessante, meus irmãos, que ainda assim o povo murmurava. Lá adiante o povo disse: esse deserto aqui, ele é muito ruim, não tem pão. Lá no Egito nós tínhamos pão. E Deus fez então chover pão sobre aquele povo. O povo, enquanto estava em movimento,
Deus fez chover pão. O maná, o pão que choveu do céu, só parou quando o povo parou lá na terra prometida. Choveu pão do céu durante toda a trajetória deles, até o dia em que eles pararam lá na terra de Canaã. Aí eles reclamaram, não tem carne. Nós lá no Egito, nós apanhávamos, nós éramos escravos, mas tinha carne. E Deus então fez umas codornizes bem gordonas assim, fazer voo rasante, aquelas codornizes. Mas eram muitas codornizes para alimentar mais de 500 mil pessoas, não sei quantos, mas eram muitas codornizes. E eles só estendiam a mão e pegavam os pássaros, matavam e comiam. E Deus foi sustentando eles. E aqui nesse texto, esse povo quebrou uma regra. E não aparece aqui no texto, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse povo quebrou uma regra muito séria. A regra era a seguinte, o povo só podia caminhar quando a nuvem caminhasse. Qual era a regra? Deus é que sabia a hora do povo parar. O povo só podia parar quando a nuvem parasse, ou quando à noite eles não andavam, mas quando a coluna de fogo parasse. Enquanto isso, não. E eles só podiam se mover quando a nuvem de glória movia. Ou seja, desde o começo, é Deus quem conduz o seu povo, é Deus quem guia o seu povo. Havia caminhos alternativos para chegar no Egito, mas Deus caminhou e conduziu com o povo, o seu povo no deserto. Deixa eu falar para os irmãos, às vezes nós não entendemos, mas o deserto é uma escola de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque nós passamos pelos desertos da vida. Mas o deserto é uma das mais poderosas escolas de Deus. Durante 40 anos, eles não incharam os pés. Durante 40 anos, as roupas não envelheceram. Durante 40 anos, as sandálias não se estragaram, até porque não tinha loja para comprar outras. 40 anos, o povo de Deus sendo protegido. Por isso que esse texto aqui ele tem uma dramaticidade tremenda, porque esse texto mostra a rebeldia do povo. Olhando para o versículo, não dá para entender. Mas eu quero explicar para vocês isso. Eles partiram, diz o texto, versículo 1, Êxodo 17, 1, eles partiram do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Tinha que parar aqui esse versículo, mas continua. Eles paravam quando o Senhor mandava parar. Mas aqui aconteceu um acidente. Eles pararam no lugar errado. A palavra refidim, que aparece aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha. A palavra refidim significa lugar de espalhar, lugar de desfocar, lugar de perder a concentração. Refidim não era o lugar de parar. O texto diz que eles deviam caminhar, porque eles tinham deixado o deserto de Sim. Ali no deserto de Sim, Deus providenciou água para eles. Deus o tempo todo providenciou. Deus nunca os deixou passar sede. Mas eles sempre paravam exatamente no lugar que Deus queria. E eles pararam em Refidim. Essa palavra Refidim, meus irmãos, era um lugar não totalmente apropriado para eles. Era um lugar que, não sei quem foi, nem foi Moisés, não. Alguém decidiu parar ali. Olha o final do versículo 1. Diz que não havia ali água para o povo beber. Se Deus sempre conduziu o povo no lugar e fazia o povo parar onde tinha água, por que cargas d'água, até que deu certo aqui, por que cargas d'água ele conduziria o povo onde não tem água? Na verdade, meus irmãos, o povo de Deus, quando tenta fazer as coisas do seu jeito, dá tudo errado. Eles pararam aqui em Refidim, e agora o que eles ficaram preocupados? Não tem água, aqui é um lugar muito espaçoso, e eles agora desfocaram na caminhada do povo de Deus. Nós temos que ter cuidado para não difundir tanto, não espalhar tanto, é preciso que haja foco. Eles pararam de olhar a nuvem, eles olharam o lugar e escolheram o lugar, eles decidiram parar naquele lugar, e não era um lugar apropriado. E aqui começa toda essa história, porque eles estavam no lugar errado, começaram a ter medos que não precisavam ter. Hoje pela manhã falamos do crente fora do lugar. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, e prestem muita atenção, irmãos, é uma tendência minha, é uma tendência nossa, fazer as coisas, mesmo as coisas de Deus, do nosso jeito. E cada vez que nós fazemos as coisas do nosso jeito, não dá certo. Mesmo que o nosso jeito possa nos parecer bom, mas tem que ser do jeito de Deus.
Do jeito de Deus é melhor, do jeito de Deus dá certo. Nós não temos condições de avaliar se é o melhor ou não. É Deus quem sabe. E todo o desastre que aconteceu nesse texto foi porque o povo parou no lugar que não devia parar. Outra coisa que eu quero destacar nesse texto, olhem o versículo 2. O povo contendeu com Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o grande líder. Moisés representava ali o próprio Deus. E o povo, ao brigar com Moisés, eles usaram o argumento, Moisés, e olha que coisa forte, eles disseram, Moisés, nós queremos que você nos dê água para beber. Falaram para Moisés, dá-nos água para beber. E um detalhe, meus irmãos, quando eles falam aqui que querem água para beber, quando eles falam que estava tendo sede de água e quando eles murmuraram, não é verdade. Eles tinham passado pelas águas de Mara, que eram amargas, Deus tornou doce. Eles tinham passado pelas 70 fontes de Elim. Eles haviam carregado todo o provimento de água. Na próxima parada, Deus providenciaria água. Deixa eu entender uma coisa aqui. O texto está dizendo que eles ficaram com medo de ter sede. Eles murmuraram porque eles ficaram com medo de ter sede. Era ansiedade. Quando eles perguntaram, o Senhor está no meio de nós, eles queriam que Deus colocasse um rio diante deles, eles queriam que a água tivesse visível. Deus não precisa disso. Para Deus operar, não precisa dessa visibilidade toda. Deus só precisava que eles confiassem nele. E eles então começaram a brigar com Moisés, começaram a discutir com Moisés. E o versículo 3 assim, versículo 2 diz, por que vocês estão tentando Deus? Por que vocês estão tentando Deus? Por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês estão tentando Deus? Quando o crente, ou quando qualquer cristão obedece a Deus, quando perde o foco, começa a achar problema onde não tem problema. Começa a não ver as coisas que Deus está fazendo e começa a enxergar coisas que não deviam. Quando nós seguimos a vontade de Deus, e essa é uma aplicação para a igreja hoje, quando a igreja segue a vontade de Deus, Deus vai orientando certinho o que nós temos que fazer. Deus sabe o que faz conosco, mesmo no deserto, mesmo com os perigos, mesmo com as lutas. Deus sabe muito bem o que fazer conosco. Nós só precisamos confiar na direção de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a nossa tendência é fazer com o povo de Israel, é duvidar de que Deus possa fazer. É tentar, às vezes, dar o nosso jeitinho. Nós somos brasileiros sempre dão um jeitinho, né? A gente sempre tenta dar um jeitinho, mas é melhor fazer do jeito de Deus. E o texto diz, então, que eles estavam reclamando porque não tinha água. O problema é que eles não estavam enxergando a água, porque eles estavam fora da vontade de Deus. E se vocês continuarem olhando o texto, vai dizer o versículo 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Como eles são dramáticos, né? Estavam com os potes cheios d'água. Não tinha acabado a água ainda. Eles resolveram parar, que se sentiram cansados. Não tinha acabado a água. Eles disseram, o Senhor quer nos matar de sede nesse lugar, a nós, aos nossos filhos e ao nosso rebanho. Versículo 4, o que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor. Moisés, o grande líder, ele agora clama ao Senhor. E ele pede uma solução ao Senhor. E eu queria que vocês olhassem para esse texto para pensar como é que Deus provê de coisa extraordinária. Quando Moisés começou a clamar ao Senhor, quando Moisés começou a orar ao Senhor, Deus falou para Moisés, e aí, pastor, e todos os líderes aqui, ouçam isso. Moisés estava apavorado. Se vocês olharem para o texto, Moisés diz para o Senhor assim, olha, Senhor, esse povo está a ponto de me matar. Versículo 4. Esse povo está tão apavorado, está tão desesperado, está tão desfocado, está tão rebelde, que eles estão a ponto de me matar. Aí Deus mostra a solução. Deus fala, Moisés, faz o seguinte, pega a vara de Deus na sua mão. O que era a vara de Deus? Era o cajado que Moisés estava, a vara que Moisés estava, desde lá do monte, quando Deus o chamou. Aquela vara representava a presença de Deus com Moisés. E Moisés então pega aquela vara, mas Deus fala, não é só a vara não. Toma com você, e isso é bom para os líderes, viu, pastor Clóvis? Toma com você os seus anciãos. Toma com você os seus líderes. Venha pessoas experientes, pessoas que têm a visão de Deus. Líder, não ande sozinho. É preciso alguém com você.
É preciso que alguém que acredite em Deus, alguém que tenha visto o Deus dos antigos agir. Então Deus fala a Moisés, toma esse povo contigo. E diz o texto, Deus manda que Moisés atravesse no meio desse povo bravo. Moisés tinha que enfrentar os seus medos. Pela primeira vez Moisés ficou com medo. Ele tinha que enfrentar os seus medos. A guerra do povo era tão grande que estava a ponto de matar o líder. Esse povo já tinha aprontado, não tinha feito bezerro de ouro. Esse povo sempre aprontou. O povo de Deus nunca foi fácil não, viu? Mas agora era uma guerra. Por isso que Massá e Meribá é terrível. E agora Deus fala, passa pelo meio do povo, Moisés. Passa no meio do povo. E Moisés teve que vencer os seus medos. E aquele povo teve uma lição extraordinária. O final desse texto diz algo extraordinário. Respondeu o Senhor a Moisés, versículo 5. Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Qual é a promessa de Deus? Versículo 6. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Meus irmãos, o povo brigando, o povo achando que não tinha água, o povo achando que Deus não estava ali, e Deus estava logo ali adiante. E agora Deus fala, Moisés, vem você, vem os que confiam em mim, traga com você os líderes, passa no meio desse povo rebelde, vem aqui, Moisés. E quando Moisés chega lá, sobre a rocha está o Senhor. E é isso que eu quero destacar nessa noite. Abra sua Bíblia, e é um texto muito interessante no Novo Testamento, que eu quero que você olhe. O texto está em 1 Coríntios 10, de 1 a 4. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, vai mostrar que durante toda a caminhada do povo de Israel, durante toda a caminhada, Deus estava com o povo. Durante toda a caminhada, Jesus estava com o povo. E agora, muita gente não entende esse texto, 1 Coríntios capítulo 10. Esse texto é extraordinário. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Vamos ler juntos? E a pedra era Cristo. Meus irmãos, Jesus, a rocha eterna, ele estava presente, conduzindo o povo. Deus mostrando o seu poder na nuvem, mostrando o seu poder na coluna de fogo, mas Jesus, o próprio Cristo, estava presente com aquele povo. O próprio Cristo estava presente no meio daquele povo. O próprio Cristo é quem estava conduzindo. Aliás, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, ou anjo, está se referindo a Jesus. No Antigo Testamento, embora Jesus não tivesse ainda vindo em carne, ele estava presente com o seu povo. A rocha eterna é Jesus. Jesus estava lá presente. Quando Moisés chegou lá, ele sentiu-se agasalhado, abraçado por Jesus Cristo. Ele sentiu-se firmado. Aquela rocha era Cristo. E aí Moisés pôde de novo se firmar na rocha. Moisés estava abalado, chateado, frustrado. Eu não sei se vocês sabem, mas pastor fica frustrado às vezes com o rebanho. Não sei se vocês sabem disso. É que o pastor de vocês é um santo. Mas às vezes o pastor fica frustrado, desanimado. E às vezes o pastor sente medo, porque às vezes o povo não está fazendo exatamente como devia fazer, como o Senhor manda. Mas como é gostoso e confortante saber que atravessando a crise, não entregando os pontos, atravessando a crise, passando no meio da crise, no meio do povo, da situação, vai poder receber, porque Cristo está logo ali, presente ali. E lá na rocha estava Cristo. E agora Deus fala para Moisés, Moisés, em cima da rocha Jesus estava lá, mas fere essa rocha. E aqui está uma referência, não vou entrar nesse assunto hoje, mas aqui está uma referência, ferir a rocha, está uma referência à morte de Cristo. Quando Cristo foi ferido lá na cruz do Calvário, por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do povo, a rocha eterna foi ferida. Mas eu quero destacar aqui que a presença de Cristo era todos os dias, em todas as circunstâncias, não importa a situação que você passa, Jesus Cristo é presente. Sabe quando Jesus foi anunciado no Novo Testamento, ele era anunciado como
o Emanuel, como aquele que estaria com a gente o tempo todo. Jesus Cristo é Deus presente. Ele é a rocha eterna. Ele é a rocha na qual nós nos firmamos. E aí, o povo não tinha enxergado a água, mas a água era Cristo. A água que Deus provê para a nossa vida. Cristo é pedra fina, Ele é pedra de esquina, Ele é a rocha, Ele é a nossa provisão. Jesus Cristo é a nossa salvação. Não importa o caminho que a gente esteja, Jesus é o nosso Senhor. Ele é quem caminha conosco no meio das nossas provações. E essa passagem ficou tão famosa porque o povo não conseguia enxergar nem a água que, na verdade, tinha ali. Estava ali na rocha a água. Eles não enxergaram que estavam rebeldes. Mas o povo não enxergava muito menos a presença de Deus entre eles. Eles achavam que a nuvem andando, o movimento que a nuvem fazia, era uma coisa natural. Eles acharam que era normal, que Deus não estava fazendo nada mais que a sua obrigação. Eles perderam a espiritualidade, eles perderam a comunhão. Eles estavam naquela caminhada como se fosse um passeio no deserto e se esqueciam de que a rocha eterna estava presente com eles. Sabe, se você está passando por alguma luta, se você está passando por alguma provação, não contenda com Deus. Não discuta com Deus. Creia que o Senhor Deus está presente em Cristo na sua vida. Ele é a rocha. E Ele te faz passar no meio dos problemas. Ele te faz caminhar no meio dos problemas, porque Ele é a rocha eterna. Ele é aquele que está presente, Ele sempre esteve. Aliás, texto de 2 Samuel, deixa eu achar aqui, 2 Samuel capítulo 23, o profeta Samuel, ele diz que esta rocha estava sempre presente na vida do seu povo. Samuel diz que essa rocha estava presente. 2 Samuel, quem achar aí comigo aí? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Esta rocha seguia o povo de Deus. Quero que você saiba que a presença de Jesus na sua vida é real. Diz Davi, orando, ele diz o seguinte: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens e que domina no temor de Deus. Jesus Cristo é a rocha de Israel, mas Jesus Cristo é a rocha eterna. E no meio da caminhada, enquanto a igreja, enquanto o povo de Deus em movimento vai obedecendo a Deus, as coisas vão acontecendo. A água, o pão, a carne, a provisão, a proteção, o cuidado do Senhor. Eu quero que você saiba que enquanto a igreja está em movimento, Deus está agindo. Deus está agindo na vida da igreja hoje. E às vezes nós achamos que é normal. Nós achamos que tudo que acontece está normal, é isso mesmo. Não! Deus está conduzindo o seu povo. Mas tem determinado momento que Deus fala para a gente parar. Mas enquanto Deus não manda parar, não pode parar. Tem que caminhar. E eu lembro a vocês que a caminhada do povo era amarga, era difícil. Eles tinham criança pequena, mulher grávida, bezerrinho nascido, recém-paridos. Tinha muitas crianças, tinha idosos, não aleijados, mas idosos cansados. Mas o povo de Deus estava lá caminhando com o povo. Deus estava caminhando com o seu povo. Deus sempre caminha com o seu povo. Deus nunca desistiu do seu povo. Deus nunca vai desistir do seu povo. E a rocha eterna estava lá, bem ali. Passa, Moisés, no meio do povo, eu estarei ali sobre a rocha. Deus está presente. Quero que você saiba que enquanto você se move, a glória de Deus se move também com você. E às vezes você não percebe, às vezes você não vê, às vezes você não sente, mas Deus está te conduzindo. Sabe aquelas situações, e eu gosto de Romanos 8, 28, diz todas as coisas, e quando fala todas, é todas mesmo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Enquanto a igreja está caminhando, sem perceber, e como diz aquele cântico antigo, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quando você está em movimento segundo a vontade de Deus, fazendo as paradas que Deus manda, o Senhor Deus vai abrindo o seu caminho. O Senhor Deus vai te protegendo, vai fazendo com que os sóis da vida não te firam, vai fazendo com que as noites não te sejam perigosas, mas é preciso andar de acordo com a vontade de Deus. O povo de Israel estava saindo do Egito para ir para Canaã. Nós estamos também em caminhada para o céu, para Canaã celestial. Mas enquanto estamos nessa caminhada, Deus está conosco.
E nessa semana que se inicia, eu quero que você saiba que o Senhor Deus está presente com você, que a rocha eterna, Jesus Cristo, está presente na sua vida. E Ele quer que nos seus movimentos em direção à Canaã celestial, você se sinta seguro, que você não murmure, que você não duvide, que você não blasfeme. Que nessa caminhada você confie que Deus está presente. Jesus é a rocha eterna. Ele é a rocha que te sustenta, que te alimenta, que te protege, que te guarda, que te livra e que te conduz em triunfo. Ele é a rocha eterna. Não duvide, meu irmão e minha irmã, do que Deus está fazendo na sua vida. Enquanto você está em movimento, Deus está cuidando de todos os detalhes. Isso faz sentido na Bíblia inteira. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso diz que nós podemos caminhar. E a Bíblia diz assim, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo que nós fazemos, enquanto estamos caminhando, nós somos protegidos e guardados pela rocha eterna. Queria dizer a você que, na sua caminhada, você pensa às vezes estar sozinho, e há uma tentação, às vezes, de perguntarmos, quando vem a aprovação na vida da gente, está o Senhor no meio de nós ou não? Claro que Ele está. Ele está na pessoa do Deus bendito, na pessoa bendita do Filho, a rocha eterna. Ele está na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, que nos protege, que nos conduz, que nos direciona, que nos dirige. Deus está no meio de nós. Estamos caminhando, estamos sofrendo as intempéries dessa vida presente. Sofremos os sóis, sofremos os calores, sofremos as interferências. Nós passamos por problemas e situações, mas estamos em movimento com a bênção e com a graça de Deus. Deus está presente. Jesus é a rocha eterna que te sustenta. Queria que você abaixasse a sua cabeça, se você pudesse nessa noite dizer ao Senhor que na sua caminhada, às vezes, você nem percebeu, você nem percebe, mas a rocha eterna está aí, bem na rocha. Jesus, a rocha. Queria dizer para você que é líder, às vezes dá uma desanimada, dá vontade de fugir da luta, fugir da raia, mas é preciso enfrentar os medos e os temores, porque Jesus está bem ali. Ele é a rocha. Quero dizer para você que às vezes sente sensação de sede. É o caso aqui, não tinha sede de coisíssima nenhuma. Eles sentiam a sensação, o medo de ter sede. Quero dizer a você que Jesus é aquele que provê a água viva. Para você que às vezes fica inseguro quanto ao seu trabalho, ao seu alimento, à sua provisão, Jesus, a rocha eterna, provê o pão de cada dia. Mas é preciso estarmos em movimento. Quando você está parado, você fica para trás, sujeito a todos os perigos. Enquanto o povo caminha junto, tem a proteção do Senhor. Deus nos deu a bênção de podermos nos mover segundo o mandato do Senhor. O Senhor nos manda sair por todo mundo e Rio Brilhante está aqui como um desafio para nós. Devemos caminhar levando a mensagem do Evangelho. A rocha eterna é Jesus. A nossa própria mensagem é a rocha, é Jesus. Devemos caminhar levando essa mensagem. Se houver algum problema na sua vida muito difícil, fique tranquilo e tranquila, porque a rocha eterna está bem aqui à sua disposição. Jesus é a rocha eterna. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa vida, do nosso sustento. Ele é a rocha que está presente nos nossos movimentos, ainda que não percebamos. Mas o único cuidado que devemos ter é para não caminhar ou deixar de caminhar conforme o mandado do Senhor. O Deus que nos ordena, Ele diz, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Igreja de Rio Brilhante, caminhe. Caminhe sobre a graça de Deus, sob o comando de Deus. Caminhe de dia e de noite, porque de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Caminhe
fazendo a vontade de Deus, obedecendo ao mandado, às paradas de Deus, fazendo do jeito de Deus, caminhe, porque a rocha eterna, Cristo Jesus, nunca te abandonará. Nunca. Convicção de Hebreus capítulo 13. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Que você possa, nessa noite, renovar a sua profissão de fé em Cristo e, no meio da sua caminhada, ser revigorado com a presença de Jesus. Ele está provendo tudo o que você precisa para a glória dele e para o seu bem. É Ele quem está sustentando a igreja. Cuidado com os refidins da vida. Lugar errado de parar e perder o foco. Cuidado para não reclamar porque você não está enxergando. A caminhada é pela fé, não é pelo que a gente vê. Cuidado para não murmurar contra Deus. Cuidado para não brigar com Deus ou com pessoas por falta de fé da sua parte. Mas o lado bom de tudo isso é que a rocha, que é Jesus, está presente, bem presente na nossa vida. Que o Senhor Jesus, a rocha eterna, que Ele te abençoe. Que Ele abençoe a vida desta igreja. Que Ele abençoe a sua vida como família. Que Ele te sustente. Que na caminhada, e nós estamos em movimento, que na nossa caminhada nós nunca duvidemos da presença e do poder do Senhor no meio de nós. Ele está nos conduzindo. É Ele quem nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a sua oração. Diga, agradeça ao Senhor, a Jesus, a rocha eterna, que está presente na sua vida, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê. Ele está presente. Te agradecemos, ó Jesus, rocha eterna, porque enquanto nos movemos de acordo com a glória e a vontade do Senhor, o Senhor está presente conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é a rocha onde nós podemos descansar, dessedentar. O Senhor é a nossa salvação. Obrigado, Deus, pela vida da Igreja Rio Brilhante, por esses anos todos servindo ao Senhor, pelos movimentos já feitos, pelos movimentos que estão sendo feitos, estarão sendo feitos. Ó Deus, que em todo o tempo essa igreja se deleite na presença da rocha eterna, que é Jesus. Abençoe o pastor Clóvis, abençoe os presbíteros, os diáconos, aos líderes e as líderes das sociedades internas e das células, para que, se porventura algum dia desanimarem, possam vencer os seus medos e andarem, porque a rocha eterna nunca os abandonará. Sustenta, Senhor Deus, esta igreja. Faze-a cada vez mais missionária, cada vez mais ousada, cada vez mais pronta para te servir. E que até enquanto durar a caminhada, o movimento até a Canaã celestial, que essa igreja vá, seguindo sempre as orientações do Senhor, obedecendo o comando da nuvem de glória, estando sempre à disposição do Senhor para mover-se com o mover de Deus. E que o teu mover, Senhor, nesta igreja, faça toda a diferença nesta cidade. É o desejo do nosso coração e a nossa oração, no nome de Jesus, o teu bendito Filho, a rocha eterna, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer o pastor Adoniran, irmã Eliane, por estarem conosco aqui nesse final de semana. Uma grande bênção. Louvamos a Deus pela disposição deles em sempre estar nos atendendo aqui. Fomos grandemente edificados, abençoados. Ontem 2 palestras, hoje mais 2, E a palavra de Deus não volta vazia sem fazer aquilo que apraz ao Senhor. E eu tenho certeza que muitos foram tocados. De uma forma ou de outra, alguém foi tocado e abençoado. Lembrando sempre, Jesus é essa rocha eterna. Tá? Não entre nos pântanos, mas tenha os seus pés firmados na rocha que é Cristo Jesus. Não vai vacilar, com toda certeza. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e depois nós vamos impetrar a bênção. Depois da bênção, eu e o pastor Adoniran estaremos lá na porta, cumprimentando os irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esse momento, ó Deus, de culto e de adoração ao Teu nome e de edificação espiritual.
Ajude-nos, ó Deus, a estar focados e firmados na rocha que é Cristo Jesus, para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que estejamos, ó Deus, focados em Cristo, andando por Cristo, na dependência de Cristo Jesus. E leva-nos em paz agora para os nossos lares, para mais uma semana de trabalho, de testemunho, enfrentando os desafios confiados em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim nós oramos, agradecidos por cada pessoa, Senhor Deus, que compareceu aqui nesta noite, aos nossos visitantes, que o Senhor abençoe a vida e o lar e o trabalho de cada um. Assim nós oramos, agradecidos também pela vida do pastor Adoniran, da irmã Eliane, que o Senhor os abençoe agora no retorno para os seus lares, que o Senhor esteja concedendo também a tua graça e a tua bênção sobre a vida deles e todos os seus filhos com suas famílias também. É a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estaremos então